Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura de parede. O que é uma estrutura de parede? Seria as colunas, as vigas? Não, na verdade, para o Autodesk Revit nós vamos tratar de uma maneira diferente. As estruturas de parede são as camadas que compõem uma parede. Por exemplo, uma parede de alvenaria revestida com reboco e pintura. As camadas, as estruturas dela são exatamente essas camadas. A parte interna, que é o tijolo ou alvenaria, né? Chapisco, reboco, emboço, tá? Para essa aula de hoje, nós vamos seguir esse modelo que vai aparecer aí na tela. Ok. Primeiro passo, né? Depois de abrir o software, vemos aqui em projeto, novo projeto, seguindo o modelo de arquitetura, que já está pré-selecionado, criar novo projeto, aperto em OK, o programa vai carregar. Perfeito. O primeiro passo que a gente tem que seguir é conferir as unidades do nosso projeto, em que unidades de medida o programa está. Como que a gente faz isso? Aqui na guia gerenciar, vamos aqui no grupo, o primeiro grupo aqui, vem unidades do projeto. Observe que na hora que a gente coloca o mouse na frente do ícone, aparece depois do nome do ícone, né, do nome do comando, aparece duas letras entre parênteses. Essas letras são os comandos de teclado. Quer dizer, eu posso tanto vir e clicar no botão, né, no toolbar, ou vir a partir do teclado digitar o N e ele vai acionar para mim essa janela que vai acontecer agora. Observe. Ok, essa é a janela de configuração de unidades, tá? Aqui ele me pergunta a disciplina. A disciplina eu posso escolher para qual disciplina, se é para um projeto de arquitetura, estrutura, elétrica, a parte de distribuição de energia. No caso a gente vai colocar comum, quer dizer, para todas as disciplinas que a gente trabalhar, ele vai respeitar essas unidades de projeto, tá? Lembrando que nem sempre é assim, a parte elétrica, a parte de estrutura geralmente trabalha em milímetros, e na arquitetura nós vamos trabalhar em metros, tá? A primeira coisa que a gente vai alterar é a unidade linear, que observe que ela está aqui em milímetros. Nós vamos vir aqui clicar onde está o milímetros e mudar, olha aqui, abriu uma nova janela, onde tem a unidade milímetros, nós vamos mudar para metros. Ok, achei aqui. E a gente vem aqui no arredondamento, muda para 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Ok, observa aqui que ele te mostra um exemplo de como seria. Quer dizer, a gente vai ter uma precisão um pouco mais exata. Aqui ele me pergunta mais alguns detalhezinhos, no caso a gente não vai marcar, mas só para conhecimento, o símbolo de unidade, se você quer que depois da cota apareça o M, né, a letra M nas cotas, suprimir 0 à direita, quer dizer, ele vai, quando eu tiver um 0 depois, por exemplo, 20 centímetros, ele vai me aparecer 0.2 em vez de aparecer 0.20, tá? E aí sim por diante, tem outras opções, agrupar dígitos, esse tipo de situação, tá? No caso a gente só vai mudar metros, onde estava centímetros, e as casas decimais para 2, e apertar OK, perfeito. Não é o caso agora, mas uma outra unidade que é importante a gente mudar e conferir e aferir sempre é a inclinação. A inclinação sempre é ideal que ela esteja em percentual, que é a inclinação que se leva para a obra, tá? Inclinação principalmente de telhado e rampas, esse tipo de situação. Ela vai estar graus decimais e a gente vai colocar percentual, tá? Eu trabalho sempre também com 2 casas decimais. Ok? Ok. Perfeito. Feito isso, o que falta agora é a gente montar a nossa parede. Para começar, eu acho sempre interessante a gente monta uma paredinha de um tamanho qualquer, só para a gente usar ela como referência e observar ela. A gente vem aqui na guia arquitetura, paredes, tá? Como eu disse no começo, entre parênteses, ela aparece o atalho de teclado para executar o comando. Eu posso clicar aqui ou usar o atalho de teclado. E observe que na hora que eu cliquei em parede, essa barra aqui, que é a barra de propriedades, que no nosso caso aqui a gente trabalhou ela
à direita, né, à direita da tela, ela mudou automaticamente, ela passou a assumir as propriedades, ou me mostrar, né, as propriedades de parede, ok? Eu vou desenhar aqui uma parede, vamos lá, 10 metros de parede, perfeito. Uso o ESC, ó, para escapar do comando, ESC de novo, eu saio totalmente do comando, né, perfeito. Agora a gente vai realmente editar essa parede, eu vou clicar nela. Observe que aqui na propriedades, eu vou clicar nela aqui e abrir. Ela me dá um número de propriedades de parede que já vem pré-configurado no Revit. Só que nós vamos configurar a nossa própria parede, as nossas próprias na realidade. Tá? A gente vai observar ao longo das aulas que podem ter vários tipos de propriedades de parede. No caso, a gente começou com essa genérica 20 centímetros. 20 milímetros, 200 milímetros, desculpa, que equivale a 20 centímetros. No caso, a gente vem aqui nela, editar tipo, ó, clica aqui onde tem escrito editar tipo, ela vai abrir uma caixa de propriedades de tipo. Nesse momento, a gente não vai nunca simplesmente editar o tipo que existe. O legal é, para você manter um repertório, manter aquela original, a gente sempre vai trabalhar com a opção de duplicar. Vem aqui, ó, logo depois de onde tem o tipo, vem o botãozinho duplicar. Ele já vai me perguntar o nome do meu novo tipo. Agora eu vou dar um conselho para vocês, assim, de quem está acostumado a trabalhar com esses programas. Eu sempre antes de colocar o nome do tipo, eu personalizo, eu coloco uma marcação no começo dele. No meu caso, eu coloco sempre PA, tá? Vocês podem colocar as iniciais de vocês, por exemplo. Coloquei PA traço, sempre em letra alta. Por que eu faço isso? Porque a gente dessa maneira consegue sempre identificar o que foi criado para esse projeto. A gente sempre consegue saber o que foi personalizado e o que foi original do programa, tá? O próximo passo é definir qual tipo de parede, colocar o nome desse tipo de parede. No nosso caso, vamos trabalhar uma parede de alvenaria. Aí eu coloco sempre traço interna, traço externa, traço 15 centímetros. Por quê? Isso aqui é simplesmente o nome, tá? Eu alterando isso aí, eu não estou alterando ainda o tipo. Mas é interessante a gente identificar. Primeiro, eu tenho aqui o PA, que é a identificação, quer dizer, é uma coisa minha, fui eu que criei. Depois o tipo dessa estrutura, que é uma parede de alvenaria, e depois aonde ela vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada para paredes com funções que tem, de um lado, ela é interna à edificação, quer dizer, ela dá para dentro de um quarto, de uma cozinha, de algum ambiente assim, uma sala, enfim. E o outro lado, ela é externa à edificação, quer dizer, ela está ao tempo. Um exemplo, a parede divisa de um quarto com um quintal, com uma área aberta, tá? E aqui na frente eu coloco a espessura dela, porque a gente pode trabalhar numa mesma edificação com paredes de espessuras diferentes. Por exemplo, eu posso ter as paredes externas com 20 centímetros e as internas com 15, tá? Então aqui eu coloco a função dela. Exemplo, tá? Não necessariamente, a gente pode trabalhar também com todas da mesma bitola, da mesma espessura. Finalizado essa nomenclatura, eu dou OK. Perfeito. Observe que ela já adotou aqui, ela já assumiu esse nome que eu classifiquei. E ela não apagou a parede que existia, tá? Ela só criou uma nova a partir daquela. Feito isso, a gente vem aqui efetivamente editar a estrutura, onde tem aqui construção, estrutura, que é a primeira opção. A gente clica aqui em editar. Ela abriu uma nova janela, né? Um novo quadro, que é o quadro de edição de montagem. É a partir desse quadro que a gente vai montar essa estrutura, que a gente vai organizar ela, tá? Vale a pena entender alguns detalhezinhos. Ele vai me perguntar aqui, ele é como se fosse uma planilha de Excel, tá? Ele trabalha dessa maneira. Aqui ele tem uma coluna de função, qual a função que essa camada, a gente vai chamar assim, ela vai assumir, o material que vai ser empregado para ela, depois a espessura, se ela é um material, aí nesses dois pontos aqui é só de marcar, tá? Não é de você inserir a informação, mas só marcar se é ou não é.
cobertura ou material estrutural, tá? A gente já vai entender perfeitamente o que é isso. O primeiro ponto que tem numa parede de alvenaria, a alvenaria, né? A alvenaria que é nada mais que o tijolo montado com argamassa, tá? Então, a função da alvenaria na parede de alvenaria, ela é uma função estrutural. Não quer dizer que ela seja uma alvenaria estrutural, um autoportante, mas ela tem que suportar pelo menos a si própria. Então, ela tem dentro desse micro infraestrutura, né, que é a parede, ela tem uma função estrutural. Depois a gente vem aqui na opção material. No finalzinho dele aqui, se você observar, ele aparece 3 pontinhos, um botãozinho com 3 pontinhos. Você clica nele, ele vai abrir o editor de material. A partir desse momento, a gente vai poder ou atribuir, né, inserir algum material já existente, já pré-configurado no Revit, ou criar novos materiais. Como essa aula não é especificamente de materiais, nós vamos criar um novo material, vamos mexer em poucas configurações dele, poucos atributos dele, e em uma aula posterior a gente vai detalhar isso, tá? Ok, o primeiro material é a alvenaria, né? Então nós vamos aqui, onde tem o maisinho aqui, clicando, criar novo material, clique com o botão esquerdo, né? Ele vai abrir uma nova janela já com um novo material, padrão, novo material. Como que eu faço para renomear ele, uma vez que a gente vai chamar ele de alvenaria? Clico com o botão direito sobre o nome, ele aparece a opçãozinha aqui, ó, renomear. Eu clico com a esquerda e aí ele fica azul, né? Tudo que está azul no Revit quer dizer que está editável. Vamos apagar aqui. Qual que é o nome que a gente vai dar? Lembra que a gente falou aquela questão de identificar o que é personalizado, o que é seu, do que é dos demais? Então, para o material também vale isso, porque você pode observar que tem vários materiais já atribuídos. Então, para eles se aglomerarem, para eles ficarem juntos na organização, a gente sempre vai atribuir um detalhezinho personalizado. No meu caso, PA traço, tá? Ok. Feito isso, a gente vai colocar o nome do material. Alvenaria. Ok, perfeito. Aqui tá vendo que ela já se organiza com base alfabética, né? Então, quer dizer, na hora que eu criar um novo material com o nome PA, ele vai também para essa sequência aí, eles vão ficar sempre próximos um ao outro. Vamos só editar aqui só o padrão de corte. O padrão de corte é o que? É quando a gente traça, por exemplo, no caso de uma planta baixa. A planta baixa é um corte na horizontal a 1,5 m, ou um corte mesmo vertical. Então, quando essa parede for cortada, que padrão, que textura que ela vai ter, para os que estão vindo do AutoCAD, que achura ela vai ter. Aí vamos vir aqui, clicar onde está nenhum, e trabalhar com o padrão alvenaria. Deixa eu dar ok. Ok, perfeito. E aqui a cor que essa achúria, que esse padrão, né, vai ter. Vamos trabalhar com ele, só escurecer um pouquinho mais esse cinza. Ok, perfeito. Dou ok de novo. Aqui agora, observem que no material ele assumiu agora o nome alvenaria, né? PA-alvenaria. Agora o próximo passo é a gente editar a espessura, desculpa. Essa espessura, nós vamos trabalhar com o padrão do tijolo que a gente compra no mercado. O padrão ele tem na espessura de bitola 0,09, quer dizer 9 centímetros, tá? Lembrando que a gente está trabalhando em metros, então para 9 centímetros 0,09. Como todo programa da Autodesk, ele trabalha com ponto e não com vírgula, tá? Para quem tem do Excel, de outros softwares aí que trabalha com a vírgula, este trabalha com ponto. Perfeito. A gente criou ele. Aqui ele me pergunta, né, se é estrutura, material estrutural ou cobertura. Quando ele está dentro do limite do núcleo, que é essas linhas que estão mais escuras aqui, ele sempre vai assumir a função de material estrutural, tá? E daí daqui a pouquinho a gente vai entender melhor do que se trata. Vamos criar agora o chapisco, que é as camadas, conforme a gente viu na figura, que vocês vão ver aí agora de novo, para relembrar.
é a camada que fica colada ao reboco, tá? Desculpem, à alvenaria, que ela tem a função de colar o reboco, de facilitar, aumentar a superfície de contato da alvenaria para o reboco ter melhor fixação, né? Perfeito. A gente vem aqui na opção inserir, ó. Ok. Um outro detalhe importante, antes da gente ajustar isso aí, é entender o que é essa questão do núcleo. O núcleo é a parte estrutural da nossa parede. Para a gente entender isso melhor e observar isso melhor, eu venho aqui embaixo, tem um botãozinho chamado visualizar. Eu clico nesse botão, observe que ele vai apresentar a minha parede como se fosse um plano de corte dessa parede. Vamos aqui trabalhando e aí a gente vai observando esse desenho como ele vai alterar. A parte de chapisco, que função que ela vai ter, que função que ela assume. Nós vamos trabalhar ela com a função de substrato. Ok. O que é uma função substrato? É uma função que tem ela não é uma estrutura e não é uma camada. Ela é uma camada intermediária. Ela tem a função, no caso, só de aumentar a superfície de contato. Observem aqui também na nossa tabela que aparece, na parte superior ele aparece lado externo e na parte inferior ele aparece escrito aqui lado interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui para cima, ó, esse lado aqui seria o lado equivalente ao lado externo da parede e esse aqui daqui para baixo o lado interno da parede. Como o chapisco existe tanto interno quanto externamente, nós vamos trabalhar o chapisco e dos dois lados. Como ele não faz parte do núcleo, quer dizer, ele não tem uma função estrutural, nós vamos movimentar ele para fora desse limite do núcleo, trazendo ele aqui para a linha 1. Como que a gente faz isso? Com o botão acima. E se eu quisesse colocar ele do lado interno, eu posso trabalhar ele aqui, ó, andar com ele para baixo, tá? Abaixo. Vamos começar logo pelo lado interno, que a gente deixou ele. Observe que eu tirei ele do limite do núcleo, ele perde a função de material de estrutura, tá? Isso aqui é automático, é mais demonstrativo. O próximo passo é criar o material chapisco. Também vem aqui nos 3 pontinhos aqui de material. Nós vamos, a partir do material que a gente criou, que foi o PA alvenaria, nós vamos criar um novo, clicando com o botão direito em renomear, a gente coloca o nome PA-chapisco, ok? E podemos vir aqui, ó, e editar também o padrão de corte dele, trabalhar com o padrão de corte de areia densa, sei lá, de pontinhos, tá? Dependendo da escala, isso nem apareça, mas nós vamos colocar ele aqui, isso mais para a gente entender do que se trata. Ok, agora a gente tem que dar uma espessura para ele. Eu já vou fornecer para vocês as espessuras para a gente poder chegar em 15 centímetros, tá? Essa somatória chegar em 15, que é a espessura total da nossa parede. O chapisco a gente vai trabalhar com ele com 5 milímetros, meio centímetro, que é o que? É 0,005. Ele já passa a ter uma determinada espessura. Observe que agora apareceu uma linha verde aqui no meu visualizador. O que é essa linha verde? Essa linha verde é o limite do núcleo. Quer dizer, agora eu passo a ter uma estrutura, que aqui tá, pela escala está aparecendo só uma linha, abaixo do limite do núcleo, fora do limite do núcleo, tá? Isso vai acontecer conforme as camadas que a gente for criando. Vamos lá. Como a gente falou, nós temos chapisco interno e externo. Para não complicar, nós vamos trabalhar todo o lado interno primeiro e depois a gente trabalha o lado externo, ok? Qual que é a próxima camada, conforme a imagem? É o reboco. Eu venho aqui em inserir. Observe que ele sempre cria com a função de estrutura, tá? E a gente vai vir aqui, ó, e mudar, no caso, para camada térmica, ok? Esse ponto é interessante. A gente vai ver na próxima aula como trabalhar a questão
do contrapiso, para o contrapiso ficar perfeitamente encaixado embaixo do reboco, tá? Então, para quem quer trabalhar isso da forma mais correta, a gente também vai trabalhar isso aqui como substrato, tá? Mas poderia ser trabalhado como camada térmica, por uma questão de ajuste com o contrapiso, a gente vai trabalhar ele como substrato, tá? O próximo passo, ele está aqui na linha 4 e a gente sabe que ele é depois, ele é por fora, o reboco ele é por fora do chapisco. Então eu venho aqui, vou movimentar ele com a opção abaixo. E agora o próximo passo é editar o material. Vou clicar aqui. Perfeito. Criar novo. Com o botão direito, renomear. PA traço reboco. Perfeito. O reboco nós nem vamos criar um padrão de superfície não, tá? Essas camadas que são mais fininhas, acaba que elas só vão aparecer em escala muito pequena, então às vezes se faz desnecessário. E a qualquer momento, depois de criado, eu posso editar esse material, tá? Então na aula de edição de material a gente vai pegar cada material desse e trabalhar essa edição. Vem aqui em OK. Perfeito, ele já assumiu o nome reboco. E agora a gente vai dar a ele uma espessura. Conforme a figura que eu forneci, vamos trabalhar com a espessura de 1,7 centímetros, que é o que? 0,017. Ok. Observem aqui no visualizador que ele já cria a camada interna de reboco, tá? Qual que é a próxima camada que a gente tem acima do reboco? Que é aplicada diretamente acima do reboco. É o selador. O selador, ele é uma camada de membrana, quer dizer, ele é uma pintura, ele é tão fininho que ele é imperceptível, ele serve para selar os poros do reboco para acabar tendo uma economia maior de massa acrílica ou massa PVA e de tinta, tá? A gente vem aqui na opção inserir, altera ele para a função dele para camada de membrana. Por que a gente vai colocar camada de membrana? É o único tipo de função, a única função no Revit que ele aceita ter espessura igual a zero, tá? Quer dizer, ela é tão insignificante em espessura que a gente pode considerá-la como zero. O próximo passo é vir aqui e mover ele para baixo e criar agora um material chamado selador. A gente vai vir aqui, no material, abre o editor, criar novo, clica com o botão direito, renomear PA traço selador. Perfeito. Também, como ele é tão fininho, nós não vamos editar a aparência dele. Eu vim aqui em OK. Perfeito. A espessura dele, como eu disse, é a única que o Revit permite ser zero. Então nós não vamos inserir espessura para o selador. Depois do selador, como a gente está trabalhando do lado interno, no lado interno a gente trabalha com massa PVA, tá? É uma massa à base d'água, de mais fácil manuseio, e ela é mais econômica, ela é mais barata do que a massa acrílica que é usada no lado externo, tá? Ok, a gente vem aqui, inserir, move isso para baixo, muda a função dela. Ela agora passa a ser uma função de que a massa já é um acabamento 1. Por que acabamento 1? Porque a gente vai ter o acabamento 2, que é a pintura, tá? Ok, a gente vem aqui agora em editar o material, clicando nos 3 pontinhos, criar novo material, clicando com o botão direito, renomear, PA traço massa PVA. Ok, finaliza aqui com OK. Ele já assumiu. Qual é a espessura? A espessura que a gente vai trabalhar é 5 milímetros, tá? É uma espessura bem fininha, geralmente é o que equivale à massa acrílica, às vezes ela é até inferior a isso, tá? Mas a gente vai trabalhar com 5 milímetros. É 0,005. Ok? Próximo passo, a tinta PVA, tá? Inserir. Já vamos mover isso aqui para baixo, tá? Tá vendo que ela passa a assumir exatamente aquela estrutura, aquela forma de camadas que a gente viu na figura lá no começo, tá? A função dela, como a gente falou,
camada de acabamento 2. E viemos aqui para criar o material, clicando lá em criar novo material, com o botão direito renomear, PA, traço, tinta PVA. Perfeito. É importante agora a gente observar um detalhe. Lembra que eu falei que a gente identifica esses nomes para o que a gente cria sempre ficar agrupado? Observe que tudo que tem o nome PA na frente aparece um próximo ao outro aqui, tá? Eu não preciso ficar buscando na minha barra aqui aonde está o meu material, ele já vai direto nele. Ok, tinta PVA. A tinta, da mesma maneira que o selador, ela teria uma espessura insignificante. Só que por experiência própria, assim, a gente que está trabalhando às vezes com a máquina que não tem uma placa de vídeo muito potente, o que acontece? Quando você atribui a essa camada a espessura 0, ela vai acabar se sobrepondo à camada anterior, que no caso seria a massa PVA. Essa camada vai começar a coincidir com ela. E na hora de fazer o render, que é a finalização da maquete, a finalização do modelo 3D, ela vai coincidir e vai serrilhar, ela vai ficar um pouco confusa. Então a gente vai colocar uma espessura que é a mínima que o Revit nos permite para acabamento, que é 3 milímetros, tá? A gente está trabalhando aqui com a espessura mínima que o Revit vai nos permitir. Mas lembrando que o ideal, assim, o que aconteceria na vida real, seria uma espessura quase que insignificante, quase que imensurável, tá? Então 3 milímetros é 0,003. Ok. Observe que a gente agora já tem aqui do lado interno da parede, conforme está marcado aqui na nossa tabela, a gente já tem todas as estruturas conforme a gente viu na figura, no modelo que eu estou fornecendo. Agora a gente vai passar a trabalhar o lado externo dessa parede. A gente vem aqui em inserir. Observe que ela criou lá embaixo essa camada. Como que a gente faz? Com o botão acima, vai movimentando ela até ela passar acima do limite do núcleo. Como a gente falou também, ela tem a função, né? A gente tem chapisco interno e chapisco externo. Então ela tem a mesma função do lado interno. No lado interno ela tem a função de substrato. Então nós vamos atribuir substrato ao chapisco externo. Vamos aqui no material. Como a gente já criou um material chamado chapisco e ele tem a mesma propriedade tanto do lado interno quanto do lado externo, vamos vir aqui no material nosso chapisco, clicando com o botão direito e dar um OK aqui. Ele já vai atribuir diretamente. Eu não vou precisar criar um novo material chamado chapisco externo, por exemplo, tá? A espessura, ele tanto do lado interno quanto externo tem a mesma. No caso, a gente está trabalhando com 5 milímetros, então nós vamos editar a espessura para 0,005. Ok. A partir desse momento ele já passa a me mostrar aqui, ó, no visualizador o limite do núcleo e uma camadinha que foi criada acima desse limite. E a gente vai seguir inserindo novas camadas. Vamos trabalhar aqui agora com o caso do reboco externo, tá? Nesse caso aqui a gente vai trabalhar o mesmo reboco do lado interno, mas por exemplo, uma hipótese, você pode ter alguma casa que o lado externo, o reboco seja impermeabilizado. Então vale a pena você criar um novo material chamado reboco impermeabilizado, tá? Nesse caso a gente vai trabalhar com o mesmo. Tem aqui, né, editor de material. Procuro o meu PA reboco, ok. Vou atribuir a mesma espessura que a gente atribuiu para o lado interno, lá no externo. Vamos trabalhar com 0,017. Ok, perfeito. Olha, ela no visualizador aqui, ela já cria a nova espessura, a nova camada com uma determinada espessura do lado externo. Vamos seguir aqui. Ela também tem selador do lado externo, então eu vou vir em inserir, mudo a função. Observe que agora ela já criou acima. Ela sempre cria, na hora que você aperta em inserir, uma camada acima da que você acabou de criar. Então nesse caso agora a gente já vai ter uma sequência que nem vai precisar estar editando para cima e para baixo, tá? Ok, a função do selador é camada de membrana.
a espessura é 0 e o material a gente já criou. A gente vai lá no material chamado selador e dá OK. Perfeito, selador criado. Agora a gente vai ter a parte externa, a massa. Só que a massa que é aplicada do lado externo não é igual a massa do lado interno. É a massa acrílica que é do lado externo. Ou poderia ser também, em determinados casos, uma textura, tá? A gente vai trabalhar nesse caso com a massa acrílica. Então nós vamos inserir a camada, trabalhar a função dela, que no caso vai ser acabamento 1. Vamos lá no material, fica aqui nos 3 pontinhos. Nós vamos ter que criar um novo material, criar novo, renomear, clicando com o botão direito, PA, traço, massa acrílica, OK? E aí ele já atribuiu. A espessura nós vamos trabalhar a mesma do lado interno, mas em determinados casos também pode ser diferente. Nós vamos trabalhar com 5 mm, que é 0,005. OK. Agora nos falta, para finalizar a estrutura de parede, a pintura acrílica, não é isso? A tinta acrílica. Nós vamos inserir, também já criou na posição correta acima, que mudar a função, acabamento 2, mudar o material. Vamos ter que criar também, nós temos a tinta PVA, mas nós precisamos criar agora a tinta acrílica. Criar novo, com o botão direito renomear, PA, traço, tinta acrílica. OK. Eu também posso editar aqui o padrão de superfície, quer dizer, como que ele vai aparecer no 3D, o que é interno, o que é externo. Como o nosso lado interno já está com uma cor cinza, nós vamos inserir aqui uma cor diferente para esse lado externo, tá? Eu vou vir aqui clicar ainda na guia gráfico, usar a aparência e renderização, vou lá na guia aparência e vou mudar a cor. Vamos colocar um vermelho, só para ressaltar, para ver, para notar a diferença. Observe que até o modelinho aqui, ó, muda de cor, tá? Dou OK. Perfeito. Eu tenho tinta acrílica. Agora nós vamos atribuir a espessura para ela. Da mesma maneira que do lado interno essa espessura estava com 3, que é o mínimo que o Revit permite para essa função, vamos colocar 3. Mas antes de colocar ele, eu quero que vocês observem um detalhe. Lá em cima da nossa janela tem uma linhazinha escrita espessura total. Essa espessura total, o Revit já vai somando para a gente o total disso aqui, né? A gente precisa chegar em quanto? 15 centímetros, não é o que a gente pediu aqui? Então, para a gente chegar, faltam 3 milímetros, ó, estamos com ponto 14,7, tá? Então a gente vai ter que trabalhar com 3 milímetros, que é exatamente o que falta. Ó, a tinta PVA a gente trabalhou com 3 milímetros, vamos trabalhar com 3 milímetros aqui também na tinta acrílica, ponto 0,3, opa, desculpa, faltou um 0,03, OK, dou Enter. Olha aqui, ele somou a espessura total 15, que é exatamente o que a gente estava propondo para esse modelo, né? A gente vem aqui e dá OK. Só antes de dar OK, vale a pena observar essas duas opções. Virada do revestimento padrão, quer dizer, em algumas situações, por exemplo, no momento em que eu vou virar na intersecção, onde eu tenho uma parede fazendo intersecção com outra, uma parede fazendo intersecção com uma abertura de parede, o que eu vou ter de acabamento? Vai ser ou o lado interno, ou o lado externo, ou ambos. Eu posso vir aqui, geralmente a gente marca ambos, que ele vai pegar e vai levar até metade de um, metade do outro. Ou eu posso vir aqui e usar a opção exterior. Vamos usar a opção exterior. E nas extremidades, quer dizer, no final, na hora que acabar a parede, uma parede que ela não tem intersecção com outra, que posição que ela vai assumir? Nós vamos usar aqui nesse caso interior. Desculpa, exterior também, tá? Observa aqui que ela já até mudou a função aqui, o gráfico dela
no desenho. Quer dizer, olha aqui, ela começa, a parte exterior começa a rodear e dar acabamento aqui também. No caso aqui, vamos voltar para ambos, só para vocês observarem lá no modelo tridimensional. Ok, feito isso, a gente vai dar ok. O que aconteceu aqui? Ela está me falando que a linha 5 ela tem prioridade de função do núcleo. Ela precisa estar, uma função não pode estar sobrepondo a outra. O que acontece? Eu esqueci aqui nessa linha de mudar a função estrutura para a função substrato, tá? Isso é interessante porque o Revit, como ele é um programa de um modelo analítico, ele vai te falar aonde está tendo algum conflito, onde está tendo algum erro antes de você finalizar. Então é bem legal isso. Aqui deu ok e agora ele nos permitiu já finalizar. Observem aqui que ele ainda me mostra o modelo aqui de lado. Eu dou ok. Perfeito. Agora vamos chegar bem pertinho da nossa parede. Como eu estou aqui com uma escala 1 para 100, vamos mudar para a escala 1 para 20 para ter a possibilidade de observar melhor. Vamos alterar aqui ó, o nível de detalhe para alto. Ele me pediu aqui para salvar, eu vou ignorar isso, tá? Mas por favor salvem o projeto de vocês aí. E observem que ele passou a me mostrar aqui o que é cada camada. Ó. Tem o tijolo, que a gente aplicou aquele acabamento, o chapisco, que ele, nessa escala aqui ele já começa a aparecer pontinhos, né? Que a gente aplicou uma determinada achúria. O reboco, tá? Que ele é o mesmo para todas as camadas. E depois vem a massa acrílica e depois a pintura acrílica. No caso, as linhas estão se sobrepondo pela espessura dela. Eu vou até vir aqui, ó, tem a opçãozinha da gente transformar tudo em linhas finas, lá em cima. Clicando aqui, ele passa a me mostrar tudo em linhas finas. Olha aqui o que acontece. Por esse modelo aqui, eu já sei que esse lado aqui é o interno e esse é o externo. Porque naquele momento em que a gente foi editar as extremidades, na virada ali, naquela última opção que a gente marcou, eu coloquei para o lado externo virar, para o lado externo fazer o acabamento das pontas. Então eu estou vendo o lado externo aqui passa a ser contínuo, tá? E aqui, ó, a parte de cima é a tinta, tá bem fininha, a parte de baixo é a massa, no caso aqui massa acrílica, essa camada um pouquinho maior é o reboco. O selador tá aqui no meio, só que como ele tem uma camada de membrana, ele tem espessura zero, ele não fica visível, tá? E abaixo dele aqui eu tenho o chapisco e enfim a alvenaria, né? Que é o tijolo assentado sobre a argamassa. Vamos para o modelo 3D para a gente passar a observar esse objeto, essa parede que a gente criou. No caso aqui a gente está com a opção de visualização, o estilo de visualização, linhas ocultas. Vamos trabalhar aqui com o realista. O realista ele vai me mostrar as cores e as texturas que eu aplicar no material. Como eu falei para vocês, o lado à direita, olhando de cima, é o externo. Por quê? Porque é o lado que a gente atribuiu a cor vermelha lá na aparência de sombreamento. Não sei se vocês, quem não está lembrando, volta lá um pouquinho para ver. E o lado interno, que é o outro lado, a gente manteve a cor cinza, tá? Então aqui eu sei o que é interno, o que é externo da minha parede, tá? Perfeito, pessoal. A gente fez aqui uma variação do que é a estruturação de parede, mas eu queria que vocês soubessem que tem várias possibilidades e isso é importante, a gente trabalhar essas camadas. Por exemplo, para a criação de orçamento, para levantar planilhas orçamentárias, que o Revit já nos levanta essa tabela quantitativa automaticamente. Então, quanto maior o nível de detalhes, o rigor de inserção de detalhes que a gente colocar, melhor vai ser o nosso resultado de planejamento, tá? E tem aqui, a gente criou uma possibilidade, que é a parede interna e externa. A gente tem a possibilidade de parede interna com revestimento, a parede externa com revestimento e aí por diante. Tá ok? Até a próxima aula. Obrigado.